Hoje nós vamos continuar falando do capitalismo. Então, eu fiz com vocês um paralelo, né? Estabelecendo o que tinha no capitalismo, o que existe no capitalismo e o que existia no socialismo. Esse capitalismo, ele perdurou, ele continuou, então ele sobrepôs ao sistema socialista. O sistema socialista, apesar de ter permanecido aí por 73 anos aproximadamente, ele é um sistema que não deu certo, é um sistema que foi fadado ao fracasso. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Hoje, só esses 3 países que ainda são, né, não sabemos até quando. Mas esse capitalismo, ele foi evoluindo e para ele se definir ao que é hoje, que nós chamamos, né, de contemporâneo, ou capitalismo financeiro, capitalismo monopolista, ele passou por fases. A primeira fase, ela se deu exatamente quando da sua definição como um sistema socioeconômico. O feudalismo acabou, aí passou a se falar numa espécie de mercado, mercantilismo. Já existia quem tinha alguns bens, alguns capitais, algumas propriedades, que eram os burgueses, né? E aqueles que não tinham, aqueles que prestavam serviços. E aí o que começou a acontecer? Isso tudo aconteceu na Europa, tá? No final da Idade Média. E aí então os burgueses, os burgos, eles começaram a sair da Europa e ir para outras terras em busca de tudo aquilo que não tinha dentro do solo europeu, para eles comercializarem dentro da Europa. E paralelo a esse movimento, a esse período, também estava acontecendo a evolução das navegações. Foi a fase do início das grandes navegações marítimo-europeias. Resumindo, o imperialismo europeu pelo mundo, tá? Então, nesse momento, os burgueses saíam em busca de pedras preciosas, de matérias-primas, para eles começarem a desenvolver dentro do solo europeu e comercializar. Então, algumas características definiram bem esse momento, esse período, essa fase do capitalismo. Uma delas foi o uso da mão de obra assalariada, tendo em vista que lá, enquanto servo, no feudalismo, o trabalhador não era assalariado. Já no capitalismo comercial, começou a existir a moeda, substituindo então o sistema de troca, que até então era um escambo, né? Um produto por outro produto. Então, nesse momento, nessa fase do capitalismo, a moeda veio substituir o sistema de trocas. Como já se falava então em trabalhador assalariado, começou a surgir então a primeira forma de relação bancária. E aí, lógico, o fortalecimento da burguesia. Então, aquele que tinha passou a ter muito mais. E já começou a existir uma certa concentração de capital. Esse período, esta fase, durou do século XVI até o século XVIII. No século XVIII, começou então a se falar numa nova fase. E ela culminou com a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, também na Europa, né? Na Inglaterra. Essa Revolução Industrial, ela ocorreu devido à evolução das técnicas de produção. Então, todo o material, toda a matéria-prima já estava sendo transformada em um produto acabado. Então, aí começou a se falar na utilização das máquinas. A princípio, as máquinas a vapor, mais tarde, os motores a combustão. E hoje nós falamos dos elétricos, né, da revolução técnico-científica. Essa fase durou, então, do século XVIII até o século XX. Essa fase do capitalismo tornou-se a principal atividade econômica do sistema capitalista. Ela é que realmente definiu e, a partir daí, o capitalismo ele expandiu-se pelo mundo como um sistema econômico, socioeconômico muito forte. A partir do século XX, surge, então, a terceira fase do capitalismo, que
Essa fase é a chamada de monopolista ou financeiro, capitalismo monopolista ou financeiro. Essa fase ela vai ter no sistema bancário e nas grandes corporações financeiras a mola mestra para o desenvolvimento, e foi o primeiro passo para a expansão do capitalismo como um sistema forte, não só pela Europa, mas para o resto do mundo, para os países asiáticos, países da América, e acabou tomando conta, né, predominando no mundo. Neste sistema surgiram então os bancos, as bolsas de valores, e um período onde foi a partir daí que o Estado, quando eu falo Estado, eu estou me referindo ao governo, ele passa então a controlar de uma forma mais direta, ele passa a ter um controle mais direto sobre as importações, as exportações, as questões das taxas de juros, empréstimos bancários. E aí então nós começamos a falar de um capitalismo que passou a dominar, a tomar conta da economia mundial. Por hoje, então, é só. Mas só reforçando, gente, quando eu falo, então, de sistemas socioeconômicos, o mundo viveu esses dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista, que vai ser o nosso próximo assunto na próxima aula. Até mais, um abraço para vocês.